Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse Bom dia. verdadeiramente... Hoje são 27 de março de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. No vídeo de hoje, com o título A Serpente Enganou a Eva, nesse vídeo que eu fiz hoje, mostrei a passagem que está em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, Novo Testamento, capítulo 2, versículos 11 a 14. Vou ler aqui. Repito, no vídeo agora, com o título A Serpente Enganou a Eva, perguntando, a serpente enganou a Eva, fiz uma análise sobre isso aqui. Vou reler novamente, vou reler o que mostrei, apenas para esclarecer aqui um pouquinho. Então diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Timóteo, 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículos 11 a 14. Diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi tomado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E mostrei sobre isso aqui, no vídeo anterior. A inferioridade da mulher, a visão negativa que o apóstolo Paulo tinha sobre a mulher. Porque no tempo da Bíblia, a mulher era quase considerada um mero objeto. Servia apenas para parir e nada mais. É por isso que o apóstolo Paulo tem essa visão errônea sobre a mulher. E também ele tem a visão errônea sobre a lenda que está em Gênesis. Ele diz que a serpente enganou a mulher. E a serpente não enganou, a serpente disse a verdade, como mostrei aqui. Quem mentiu foi o Deus hebreu. O Deus hebreu mentiu para o Adão, dizendo que Adão iria morrer no dia em que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Adão não morreu. E os cristãos dizem que isso aí é morte espiritual. Isso é uma vergonha. Isso é caso de internação em clínica psiquiátrica. E é sobre isso aqui esse vídeo. E eu expliquei naquele momento, que a serpente disse a verdade a Eva. A serpente disse que Eva não morreria. Eva não morreu. E a serpente disse que, após comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva e Adão, os dois, teriam seus olhos abertos. Eles teriam agora ciência do que era o conhecimento do bem e do mal, entendeu? E foi isso que aconteceu. Tudo o que a serpente disse realmente aconteceu. Adão e Eva não morreram, e depois de comerem do fruto, eles ficaram tendo ciência do que era o bem e do que era o mal. E mostrei naquele vídeo, que o próprio Deus reconheceu que realmente a serpente disse a verdade. Tudo que a serpente falou aconteceu. Então a serpente não enganou a Eva, como disse o apóstolo Paulo. O problema é que a visão dele é totalmente torta, porque ele fazia parte de um mundo patriarcal. O homem acima da mulher. E não numa posição sexual. Acima da mulher no sentido figurado, certo? Muito bem. Então veja, aí eu prometi a vocês naquele vídeo que iria trazer aqui um doutor em teologia evangélico fundamentalista, que morreu ano passado, no dia 1º de julho de 2019. O Norman Geisler. Aqui está, Norman Geisler. E seu livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui é um livro de apologética cristã. Apologética cristã dizem que é a defesa racional da fé cristã. Isso é uma ingenuidade tremenda.
Não existe defesa racional de fé religiosa, porque fé religiosa é pura ilusão, mera superstição. Então, aqui o Norman Geisler, sobre este livro aqui, gente, o Norman Geisler foi doutor em teologia e filosofia, evangélico nos Estados Unidos, muito famoso aí no meio evangélico. E o que ele diz aqui nesse livro é para você morrer de rir. Eu fiz uma série, ainda não terminei, sobre este livro aqui, ó. A série até hoje está com 62 vídeos. 62 vídeos. Então eu vou mostrar aqui o Norman Geisler explicando como ele era um cristão evangélico. Ele deturpa o texto hebraico que está no Velho Testamento, lá na lenda de Gênesis. Então ele vai explicar aqui, é o caso da morte de Adão e Eva. Os dois não morreram, como disse a serpente. E a morte ali no Jardim do Éden era morte física e não morte espiritual. Não existe a espiritualidade nos textos hebraicos. Você vai encontrar isso aí no Novo Testamento, já aí é texto cristão. Se você quer encontrar a palavra Espírito Santo, você vai encontrar no Novo Testamento, em cada página. No Velho Testamento, você vai procurar e dificilmente vai encontrar. Dificilmente, certo? Então, muito bem. Então vamos aqui, é o que eu digo. Na lenda de Gênesis, a morte ali, Adão e Eva, era a morte física, nada de morte espiritual. O Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia falado a ele, o Deus hebreu, que ele iria morrer no dia em que comesse do fruto. Ele comeu, não morreu. Eva comeu, não morreu. E ali é a morte física, nada de espiritual. Mas vamos ver aqui a explicação do evangélico Norman Geisler, e aí você vai rir muito. Você vai rir muito. Agora eu peço, por favor, contenha o riso. Deixe para rir depois do vídeo. É o que eu peço. Porque se você rir aí eu me tiro a minha concentração aqui, entendeu? Eu me perco. Eu escuto aí você rindo, ó. Aí eu fico aqui, perdido, certo? Então vamos lá. O Norman Geisler, repito, que era pastor evangélico, famoso no meio evangélico, na página 39 do livro dele aqui, ele vai explicar que aquela morte lá, quando o Deus hebreu diz a Adão que Adão iria morrer, não era a morte física, era a morte espiritual, diz aqui o Evangelho. Ele vai tentar explicar isso aqui. E você vai morrer de rir aí. Vamos lá. Página 39. Ele coloca assim, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, está lá, né? Deus dizendo a Adão que ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se ele comer, no mesmo dia em que comesse, ele morreria. Só que Adão comeu e não morreu. Deus mentiu para o Adão. Então vamos lá. Diz assim o Norman Geisler, capítulo 2, versículo 17. Ele pergunta, por que Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido, como Deus dissera que aconteceria? Ele está perguntando. Vou repetir a pergunta dele. Por que Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido, como Deus dissera que aconteceria? Aí ele diz aqui o problema, depois ele vai dar a resposta. Ele diz assim, Deus disse a Adão com respeito à árvore proibida, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas depois que pecou, Adão viveu até a idade de 930 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Agora ele vai apresentar a solução, o Norman Geisler. Ele vai dizer o que ele entende por aquilo ali. Ele diz assim, a palavra dia, ion, nem sempre significa um dia de 24 horas. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Salmos 90,
capítulo 90, versículo 4. Assim, diz o Norman Geisler, assim realmente, Adão morreu dentro de um dia, entre aspas. Adão morreu dentro de um dia, entre aspas, neste sentido. Ainda, Adão começou a morrer, veja o que ele diz. Adão começou a morrer fisicamente no exato momento em que pecou. Romanos capítulo 5, versículo 12. E ele, o Adão, e ele morreu também espiritualmente naquele preciso instante em que pecou. Efésios capítulo 2, versículo 1. Portanto, Adão morreu de diversas formas, cumprindo assim o pronunciamento de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Viu aí? Você está morrendo de rir, não é? Pela explicação aqui do Norman Geisler. Ele está dizendo que Adão morreu, primeiramente, espiritualmente, começou a morrer, e também começou a morrer fisicamente. Então Adão, a partir do momento em que começou a comer, em que comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir desse momento, ele morreu espiritualmente e morreu também fisicamente. E começou a morrer fisicamente, como diz aqui o Norman Geisler. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. Isso aqui é para você morrer de rir. Na lenda que está ali, em Gênesis, o dia ali não tem nada a ver aqui com o que diz o Norman Geisler. O dia ali é o dia de 24 horas. Tanto é que é contado aquele dia a partir do dia 1º até o dia 7º, sábado, contando 1º, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e sábado. Na lenda, o Deus hebreu descansou no dia de sábado. Então o dia que está ali, a expressão dia, o Deus hebreu dizendo para Adão, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele dia, no dia em que você comer desse fruto, você morrerá. Então não existe escapatória aqui. O dia que está ali é o dia em que Adão viesse a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele não morreu. Como o Adão comeu do fruto e não morreu, como havia dito o Deus hebreu, como isso fica feio para o cristão, aí o cristão inventa que isso aí era morte espiritual. E o Norman Geisler coloca aqui também que é até o começo aí da morte física. Então, como o cristão não há saída para ele, porque o Deus hebreu disse uma coisa que não se concretizou, porque o Adão comeu do fruto e não morreu. Aí o cristão, como ele não consegue sair disso, aí ele inventa que essa morte aí, não era morte física não, era morte espiritual. Só que a morte espiritual não existe em todo o Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Os hebreus que escreveram essas lendas aqui não estavam preocupados com mundo espiritual algum. Eles não estavam preocupados com espiritualidade alguma. Isso é invenção dos cristãos. Então, o Deus hebreu aqui, na lenda bíblica, ele mentiu para Adão. Ele disse que o Adão iria morrer no dia em que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão comeu, não morreu. Eva comeu, não morreu. Como isso fica feio para os cristãos, então eles inventam, não, isso aí não era morte física, não, era morte espiritual. Conversa fiada. E aí você vê, o Norman Geisler foi explicar isso aí, e aí ele se enrolou todo. Ele disse, não, que morreu espiritualmente e começou a morrer fisicamente a partir daquele momento. Gente, isso aí é para brincar com a boa fé das pessoas. É para brincar com a boa fé das pessoas. Você vê aqui, eu mostrei o livro aqui do Jack Miles, Deus, uma biografia. Mostrei aí aquela página, né, do Jack Miles, falando sobre esse caso aí. O Jack Miles, ele, mostrei aqui, né, ele é ex-jesuíta, ele é doutor em teologia, e ele é doutor
em línguas do Oriente Próximo aqui, ó. E doutor em línguas do Oriente Próximo pela Universidade de Harvard. Aqui está o Jack Miles, ó. Mostrei aí, naquele vídeo. E aquele falando sobre a serpente, não é? Ele dizendo abertamente que a serpente aqui disse a verdade. Quem mentiu aqui foi o Deus hebreu. Ele diz aqui no livro dele. Quem mentiu na lenda de Gênesis foi o Deus hebreu, e não a serpente. Então ele diz assim, ó, na página 45. Quando a serpente diz à mulher que, ao contrário do que o Senhor Deus disse, ela não morrerá se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente está dizendo a verdade. Veja o que ele diz. A serpente está dizendo a verdade. E ele continua. Ela quem? A Eva. Ela e o homem, ou seja, Eva e Adão, não morrem quando desobedecem ao mandamento do Senhor Deus. Por certo não morrem, como alertara o Senhor Deus. No dia em que dela comeres, viu aí? Veja o que ele diz. Podemos escapar de todas essas dificuldades e preservar o papel enganador da serpente, argumentando que o casal de fato morreu imediatamente. Morreu imediatamente, mas que sua morte foi mais espiritual do que física. Essa é a interpretação teológica clássica da queda do homem, do pecado original. Porém, veja o que ele diz aí, porém, como veremos insistentemente, a narrativa que estamos lendo não é muito dada a significados espiritualizados ou puramente simbólicos. Viu o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que alguns dizem aí, querem dizer que aquela morte é a morte espiritual. E ele diz aqui que os textos que estão ali no Velho Testamento, e aqui na lenda de Gênesis, esses textos aí nada tem a ver com espiritualidade alguma. Na lenda bíblica de Gênesis, o escritor ali, ele foi claro, ali é morte física, porque no texto hebraico, os hebreus ali, eles não trabalhavam com espiritualidade alguma. Então a morte aqui, quando o Deus hebreu diz a Adão que ele morreria no dia em que comesse do fruto, então a morte aí é material. Adão teria que morrer e não morreu. Nada a ver com espiritualidade alguma. Então, como não há solução, porque o Deus hebreu aí disse uma coisa a Adão que não ocorreu, então como não há solução para isso, aí os cristãos inventam. Não, ali foi uma morte espiritual. E quando eles tentam explicar isso aí eles caem no ridículo. Foi o que fez aqui o Norman Geisler, como mostrei a vocês aí, tentando explicar que aquilo ali foi a morte, duas mortes ali, a morte espiritual e também começou ali a morrer fisicamente. Isso aí é para você morrer de rir. Agora sim, ria bastante. E muito obrigado.